Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno e vamos começar a aula de história de hoje nesse novo formato. O tema, como você pode estar vendo, é monarquia romana. Roma é dividida em três fases. Roma é dividido na primeira fase na monarquia, a segunda fase é a fase da república e a terceira fase é a fase do Império Romano. Bom, mas vamos partir pelo começo, pela monarquia romana. O período da monarquia romana, ela pega entre o século VIII, aproximadamente 753 a.C., e vai até o ano 509 a.C. Então, aproximadamente aí 2 séculos de duração. Monarquia, o nome significa, você sabe, né? É o governo de um monarca, é o governo de um rei, é uma pessoa no poder. Peguei essa imagem para você observar onde que vai surgir, né, a civilização romana. Então você conhece muito bem a região da Itália, né? Não é necessariamente a Itália hoje, do país da Itália, mas é aquela região ali chamada de Península Itálica. Você tem ela aqui, o mapa atual, né? A chamada de Península Itálica, é uma península, é a botinha, né? Todo mundo conhece que é a Itália quando olha no mapa e você vê aquela botinha lá. Eu sempre vejo essa botinha, vejo o salto dela e vejo ela chutando alguma coisa. Na minha cabeça funciona assim. E a gente tem várias tribos, né? Vários povos que moravam nessa região. Os romanos não eram um povo único ali, né? Na verdade, os latinos, né? E você tinha outros povos morando ali, além dos latinos. Você tinha povos como sabinos, você tinha povos etruscos, povos gregos e outros povos morando nessa região, tá? Então, quando vai surgir Roma, outros povos eram vizinhos ali de Roma. E nunca pense aquela imagem que você tem de uma Roma de mármore. Roma nem sempre foi assim. Tá? A cidade de Roma e tudo que ela vai ser, ela vai ter uma origem muito mais humilde, muito mais simples. As primeiras casas de Roma são barraquinhos de madeira, são puxadinhos. E depois, com os séculos, ela vai tomando proporções cada vez maiores, principalmente quando ela entra na fase imperial. Então nunca pense que Roma já começou com colunas de mármore, palacetes exuberantes. Não, não. Isso foi muito mais para frente, depois da exploração, das conquistas e da expansão territorial. Avancemos então. Roma ela tem uma origem mitológica, né? Você talvez já tenha visto essa imagem da loba, né, amamentando duas crianças. Principalmente para quem gosta de futebol, o time italiano da Roma, né, tem a loba e as criancinhas como símbolo ali. Só você olhar na camiseta, tem lá ela representada. Essa é a loba Capitolina. E ela conta uma história que é lendária e que pode ter fundos ali de realidade, tá? Mas a origem mitológica vai dizer que Roma vai ser fundada por Virgílio, vai contar, na verdade, no seu livro A Eneida, que você tem a fundação de Roma sendo através do nascimento desses gêmeos. Vou contar mais detalhes para vocês. Diz assim, segundo a lenda, né, que você tem o Enéas, que teria fugido lá da guerra de Troia, então você teria um troiano sobrevivente vindo parar nessa região da Península Itálica, né? E ali ele vai se estabelecer, né? Depois de vários tempos aqui, você pode ver, ó, o filho dele e outros governando a cidade, até que eles resolvem fundar uma cidade chamada de Alba Longa. E aí 400 anos depois, o filho e herdeiro do 12º rei lá de Alba Longa, chamado Numitor, ele é derrubado pelo seu irmão, chamado Amúlio. E esse irmão queria subir ao poder, tira o irmão que estava governando, que era o rei, só que para poder garantir que ele, já que ele era usurpador, né, estava tomando o trono que era legítimo do irmão, ele vai pegar a sua sobrinha e vai tirá-la da jogada, né? Falar assim, olha, vou tirá-la aqui, né? Porque se ela tiver filhos, ela vai ter herdeiros que vão disputar o meu trono. Então, vou afastá-la. E aí, esse rei chamado Amúlio, esse rei mau, né? Prendeu ela. Na verdade, não prendeu. Colocou ela numa vida de religiosa. Ela virou uma sacerdotisa. E aí você tem a parte lendária que vai dizer que ela vai ser engravidada pelo deus Marte. Ela vai aparecer grávida. E aí, quando nascem as crianças, o que o Amúlio vai fazer? Bom, essas crianças têm que sair do meu caminho, né?
Quem já assistiu o Rei Leão, talvez esteja lembrando aí da figura do Scar, né? Que aí você tem um Simba ali, que é um empecilho para o Scar se tornar o rei, né? E aí você tem a mesma coisa acontecendo aqui. O Amulho tenta matar os gêmeos, pede para que os soldados joguem eles no mar, na verdade no rio, né? No rio Tibre, que passa ali em Roma. E aí os soldados não fazem isso direito. Eles colocam em algum lugar ali, deixam eles no cestinho e conta-se que essas crianças vão ser criadas por uma loba durante um tempo, né? Então vai vir uma loba ali, vai encontrar as crianças, vai amamentá-las, até que um camponês, um fazendeiro, encontra aquelas crianças e começa a criá-las até a idade adulta, né? E aí você tem depois lá na frente, quando eles descobrem que eles têm uma origem mais nobre, né? Eles voltam, derrotam o tio usurpador, né? E eles não querem libertam a mãe também, e eles não querem governar ali na cidade. Eles terminam voltando para o lugar onde eles foram abandonados, e ali, nas margens do rio Tibre, eles fundam uma cidadezinha, né? Uma cidadezinha ali é fundada. Bom, essa versão assim, bem resumida, né, do que vai acontecer. E a gente tem também que há uma discordância entre os irmãos. Os irmãos eles são chamados de Rômulo, um deles, e o outro é o Remo. E aí uma discordância entre eles, já adultos, né? Depois de expulsarem lá, tirarem o tio usurpador do trono, libertarem a mãe, e aí eles ficam, onde vamos fundar essa nossa cidade? E aí vai ter uma disputa territorial entre eles, que vai terminar no assassinato de um deles, né? Você tem então Remo sendo morto por Rômulo, né? Rômulo vai matar, Rômulo vai dizer que vai ser em defesa, mas termina sendo então um assassinato aí entre irmãos, né? Você pode ver aqui nessa imagem, você tem ali a origem de Enéas, né? Lá Enéas, o troiano que vai parar ali na região, Númitor e Amulho, né? E aí o Amulho que tenta dar cabo de Rômulo e Remo, mas assim você vê ali, ó, a mãe de Rômulo e Remo, a Réia, Sílvia, né? E o seu marido, na verdade, né? O que vai fazer ela engravidar, que é o deus Marte. E aí você tem então essa história lendária. Pode ter acontecido? Pode ter acontecido alguns fatos. Rômulo pode ter sido real, Remo também, foram abandonados, essa parte toda assim é factível, né? Agora essa parte que é Marte que engravidou, aí entra no campo da mitologia. Sabemos da origem histórica da região ali da Península Itálica que Roma vai nascer através da fusão, da mistura de vários povos que eu já citei, latinos, sabinos, etruscos e outros, a cultura grega. Essa mistura, esse caldeirão, vai dar origem então à civilização romana. Então, a partir de Rômulo, você tem o primeiro rei de Roma, né? O primeiro rei de Roma, e aí você tem uma sequência de outros reis ali, tá? Você tem 7 reis no total. Terminei não numerando esse último aqui, né? Era para a contagem ficar certinha de 1 ao 7º, né? Mas vocês me perdoem. Mas você pode ver, ó, o primeiro rei de Roma, Rômulo. O segundo rei, Numa Pompílio. O terceiro, Túlio Hostílio. Quarto, o Anco Márcio. Aí você tem o quinto, o Tarquínio Prisco. O sexto, o Sérvio Túlio. E aí você tem o sétimo e último rei de Roma. Atenção a esse detalhe, né? Tarquínio Soberbo. Eu queria que você então desse atenção para o primeiro e para o último. O primeiro, você já ouviu, que é Rômulo, né? Que mata o seu irmão, funda a cidade de Roma e você tem o último rei. Alguns detalhes sobre Rômulo. Então aqui você tem o texto onde eu coloquei que Rômulo vai fundar essa cidade e vai convidar todos os párias, todos aqueles que não têm para onde ir, para morar na cidade. Um monte de homem vai morar ali, bandido, criminoso, um monte de gente ali, né, com a vida meio errada, vão terminar ali se juntando com o Remo ali, o Remo não, perdão, o Remo morreu, né? Vão se juntar ali com Rômulo, né? Nessa cidade. Então você tem uma população suspeita ali morando. Mas avancemos. Com o tempo, vai contar que eles percebem que boa parte da população era masculina, não tinham mulheres ali. E aí você tem uma história bem complicada, onde diz que os romanos vão sequestrar e roubar várias mulheres de uma cidade vizinha, da cidade dos Sabinos,
Tá? Então você tem o rapto das Sabinas, que está sendo apresentado nessa imagem aqui, né, nessas imagens, onde literalmente nas imagens mostram os romanos agarrando as Sabinas e correndo com elas. Isso vai gerar uma guerra entre a cidade dos romanos, que era a cidade dos latinos, com a cidade dos sabinos. Também vai se contar que, isso provavelmente não dá para saber se aconteceu, mas durante o conflito as mulheres se colocaram no meio entre os dois combatentes, né? Entre os romanos e entre os sabinos, e falando: olha, não quero perder nem o meu agora marido e nem perder o meu pai, né? Nesse combate. E aí com isso você tem uma fusão, uma junção dos dois povos num só, né? Então você tem ali a sociedade da monarquia, o rei, né, tendo o poder militar e o poder religioso. Você tem o Senado, que são chefes das famílias ricas, são conselheiros do rei. Você tem uma questão ligada às cúrias, que é a questão tribal e religiosa ao mesmo tempo. Esse grupo pertence aos fundadores da cidade, os descendentes dos fundadores da cidade, que são chamados de paterfamilias, né? Os pais das famílias. E esses grupos aí são patrícios, por também possuírem grande quantidade de terras. A sociedade estava dividida assim entre patrícios, né, os latifundiários, os proprietários das terras, os plebeus, que eram homens livres, mas pobres. Você tinha clientes que eram ligados aos patrícios, né? Muitos deles eram estrangeiros, refugiados, e dependiam desses patrícios. E você tinha uma classe ali que era a base da pirâmide, também muito grande, que era formada por escravos que eram feitos por dívidas, né, pessoas que não conseguiam bancar suas dívidas e eram escravizados, e também aqueles que eram capturados em combate, capturados em guerra. E aí, como eu falei para vocês, a atenção era para ser dada ao primeiro rei que é o Rômulo, e aí você tem o sétimo rei, né, que é o último rei dessa fase, que é chamada a fase da monarquia romana. O sétimo rei é o Tarquínio, o soberbo. Tenha atenção também que boa parte desses reis que eu citei, eles eram reis estrangeiros, né? Reis de outros povos, reis, por exemplo, sabinos, reis etruscos, e o Tarquínio era um desses, tá? Então você tem ali o sétimo e último rei de Roma, Tarquínio o Soberbo. Você vê que soberbo não é um elogio, né? É uma coisa negativa, né? Você é soberbo, você é arrogante, né? Então você tem esse rei governando. E o que vai acontecer durante o governo desse último rei? Primeiro, que a classe do Senado, ela estava cada vez mais ganhando força. Aqueles conselheiros, eles estavam percebendo que eles podiam governar sem a figura do rei. O rei estava sendo um empecilho para eles. E isso tudo vai estourar com um escândalo, quando acontece então um crime bárbaro que o filho do rei vai se envolver, né? O Tarquínio Soberbo tem um filho chamado Sexto, cadê o nome do filho aqui, ó? Sexto Tarquínio, e aí esse filho termina violentando uma moça, né? E aí esse crime bárbaro, ela termina se matando depois disso, e aí isso cai na boca do povo, e as manifestações, e o Senado aproveita esse crime hediondo para pressionar o rei. O rei protege o filho, isso causa uma revolta muito grande, que termina com você pode ver aqui na cena, né, a Lucrécia morta, né? Na outro lado você tem lá o sexto Tarquínio atacando ela, e aqui ela, depois de ter se matado na frente de todo mundo, contando o que o filho do rei fez, o filho do rei é protegido pelo rei, a população se revolta, o Senado aproveita dessa situação e expulsa Tarquínio, o soberbo de Roma. E você tem declarada o fim da monarquia romana. Os romanos prometem nunca mais ter um rei em Roma. Lembrem desse detalhe que é importante lá na frente. Os romanos declaram que nunca mais teriam reis. Tá? Você tem nomes aqui, ó, o Lúcio Júnior Bruto, que vai ajudar, ele junto do Lúcio Tarquínio Colatino, vão expulsar o Tarquínio Soberbo de Roma, e eles vão se tornar governantes, cônsules. Entenda que não é um só governando, agora você tem mais pessoas governando Roma simultaneamente, que vai dar origem à segunda fase de Roma, que é a fase da República.
República Romana. É uma fase muito grande, uma fase que vai durar quase 5 séculos, tá? Então você tem esses primeiros 2 séculos, arredondando assim, né, de monarquia, de governo de reis. Você vê que Roma ela está nascendo nesse momento, ela vai ser fundada, mas já tem uma história muito conturbada. E é isso por hoje, pessoal. No outro vídeo aula, na outra vídeo aula, a gente vai ver a segunda fase, uma das fases mais famosas, que é a fase republicana do Senado Romano. Um abraço a todos, até mais.